Olá, boa tarde. Está começando mais um TV Esportes. Hoje a gente abre o programa falando da Liga Nacional de Futsal. A CBF, um dos times gaúchos na competição, voltou a decepcionar em casa. A Laranja só empatou com o Joinville e continua marcando passo no campeonato. E a vitória sobre o time catarinense esteve tão perto ontem à noite no Centro Municipal de Eventos em Carlos Barbosa. A Laranja chegou a abrir 3-1 no placar, mas depois não conseguiu segurar a vantagem, acabando por ceder o empate, quando faltavam apenas 35 segundos no cronômetro. No futsal é assim, a gente sabe. Luiz no primeiro tempo, Barbosinha e Alves na etapa final, marcaram para a CBF. Os gols do Joinville saíram dos pés de Pedro Rei, que fez um golaço no período inicial, e de Dieguinho, ambos no segundo tempo. Com mais um resultado frustrante diante da sua torcida, o clube gaúcho não conseguiu avançar na tabela de classificação. Está no 13º lugar com 16 pontos em 11 jogos. A má campanha em casa não tem ajudado. O time treinado por Peri Fuentes já jogou 6 vezes em Carlos Barbosa, mas apenas em uma ocasião conseguiu sair de quadra com os 3 pontos. Nas demais partidas foram 3 empates e 2 derrotas. O próximo compromisso da CBF na Liga Nacional é nesta sexta-feira contra o Dracena, no interior de São Paulo. Nosso destaque agora é o atletismo. 2 atletas gaúchas foram convocadas para a seleção brasileira para disputar competições latino-americanas. Nossa convidada é a surgipana Luísa Monteiro de Almeida, que vai disputar provas de fundo no Pan-Americano Júnior do Paraguai, em agosto. Mas antes de começar o papo com a Luísa, vamos conferir o recado de outra atleta da Sojipa, Maria Laura Correia, que está se preparando para o Campeonato Ibero-Americano Sub-18. Meu nome é Maria Laura, eu fui convocada para o Campeonato Ibero-Americano, que vai acontecer no Paraguai. Um dos critérios de convocação era estar entre as 6 melhores do ranking ibero-americano e entre as 3 do Campeonato Brasileiro. Eu fiquei em primeiro lugar. Eu tenho uma grande expectativa para essa competição, tenho treinado bastante. É sempre uma grande responsabilidade e uma honra vestir a camiseta da seleção brasileira e espero representar da melhor forma possível. Das pistas de atletismo, vamos até as quadras do circuito gaúcho. Bom, depois vamos para as quadras de atletismo. Agora vamos entrevistar Luísa Monteiro. Luísa, seja bem-vinda ao TV Esportes e, novamente, parabéns pela convocação. Como é que está a preparação para a viagem? Primeiramente, muito obrigado. Eu também estou treinando muito forte e fiquei muito feliz com a convocação. E como é que está o treinamento? Agora tem um treinamento específico para essa disputa? Então, essa convocação acabou sendo uma surpresa muito grande e não era algo que eu estava 100% esperando e dentro do nosso calendário, porque eu ainda sou sub-20 e temos o Brasileiro Sub-20 na primeira semana de setembro, que é o principal objetivo desse ano. E essa competição é sub-23, é o Pan-Americano Júnior, e ela acabou entrando no nosso calendário com uma maravilhosa surpresa. E eu fui convocada para competir os 10 mil metros nela. E no brasileiro eu vou competir os 5 mil e os 3 mil, ou seja, distâncias mais curtas, que são o brasileiro é o principal objetivo do ano. Então, para essa competição a gente deu pequenos ajustes, porque, querendo ou não, quando a gente corre corridas de longas distâncias, a gente só precisa adaptar algumas coisas se a gente quer correr alguma distância um pouco maior, dependendo da diferença. Então, eu sigo treinando de maneira muito forte, muito focada para ambas as competições. Bom, já que foi uma surpresa, uma boa surpresa, como é que está a tua expectativa para os 10 mil metros, que não é a tua especialidade 10 mil metros, é isso? Não, os 10 mil metros eu comecei a correr ele ano passado, que ele só pode ser corrido a partir dos 18 anos, e eu fiz 18 anos ano passado, mas ele já tem se mostrado uma prova que eu consigo me destacar muito bem, porque eu já fui 2 vezes vice-campeã brasileira nos 10 mil metros no Campeonato Brasileiro Sub-23, e ano passado eu competi o Sul-Americano pelo Brasil, pelos 10 mil metros também no Campeonato Sul-Americano Sub-23.
Então, eu acabo que eu estou realmente me destacando nos 10 mil metros, como é uma prova mais longa e eu sou muito, a minha resistência é uma das minhas principais características boas, eu acabo que nos 10 mil metros eu me saio muito bem. Só que a gente ainda tem um período de adaptação, porque distâncias maiores requerem mais tempo de treino e mais resistência, e isso o corpo ainda precisa se adaptar. Então, eu ainda gosto muito de correr os 5 mil, mas os 10 mil vem se tornando uma prova que eu venho gostando bastante também. Em qual prova tu conseguiu garantir essa convocação, Luísa? Nos 10 mil metros. E há quanto tempo tu tá correndo? Começaste a correr com que idade? Eu comecei a correr de verdade atletismo em janeiro de 2022, quando eu tinha de 15 para 16 anos. Antes disso, eu praticava o futebol. Ah, praticava futebol. E aí, como é que foi Sim. essa diferença? Não só a diferença, mas por que a passagem do futebol para a corrida? Então, eu estava na base do Internacional, passei na peneira em fevereiro de 2020. Só que 2020, por conta da pandemia, entramos em quarentena e a gente acabou voltando só lá por maio de 2021. Então, nesse período, eles tinham apenas um mês para o brasileiro sub-14 de futebol, e daí eles acabaram cortando algumas meninas que tinham sido aceitas naquela primeira peneira de 2020, e eu fui uma delas. Mas eu continuei a treinar muito forte porque eu sempre tive essa disciplina e essa dedicação de querer realmente ser uma atleta profissional. E nessa, eu sempre fui sócia da Sojipa desde pequena, e meu atual treinador, o Yuri Fajado, ele me viu correndo lá, junto com o Gerimar, que é o treinador da Maria Laura, que também é um conhecido meu, e eles me convidaram para participar de um estadual sub-20 lá. Eu tinha 15 anos na época, e daí eu acabei me destacando muito nesse estadual. Eu ganhei os 5 mil e os 3 mil metros, e em janeiro de 2022 eu comecei a treinar de verdade com o Yuri, o atletismo, e desde lá, essa é a minha 6ª convocação para a seleção brasileira, e eu já tenho mais de 10 medalhas nacionais e muito orgulho. Que bom para nós, então, que tu mudou de esporte. E com a tecnologia agora, tu já está conseguindo saber quem são as tuas adversárias, as principais adversárias, fazendo um estudo? Como é que está funcionando para ti isso? Em todas as competições, sejam elas estaduais, nacionais, internacionais, corridas de rua, eu sempre chego sabendo quem são as principais meninas que eu preciso cuidar e muito o estilo delas, se elas se adaptam à corrida, ficam mais atrás para dar um sprint final, ou se elas já começam mais forte e vão fazendo a prova de maneira progressiva, ou se elas realmente já começam muito, muito forte e tentam segurar o ritmo. Eu já conheço bem as pessoas com quem eu corro sempre. E como é que está conseguindo conciliar agora estudo e imagino que deve estar mais intensivo o teu treinamento, como é que tu consegue conciliar tudo isso só em 24 horas? Então, agora eu estou na faculdade de Sojipa, estou cursando fisioterapia e estou adorando, simplesmente adorando muito o curso. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto quanto eu estou gostando. E a faculdade ela é realmente muito boa, a qualidade dela é muito boa e eles apoiam muito. Então, eu tenho o que eles chamam de atestado de atleta, quando eu preciso viajar ou algo do tipo, eu apresento para eles e eu consigo recuperar tudo que eu perdi de maneira bem tranquila. Como eu tenho bastante disciplina e eu gosto do que eu estou estudando, fica fácil, mesmo em viagens ou alguma coisa, eu consigo estudar e recuperar as matérias. Então, eu quero bastante responsabilidade, mas não é nada impossível e nada que me sobrecarregue demais. Luísa, muito obrigado pela entrevista, sucesso lá no Paraguai, muitas conquistas e que tu volte depois, de repente, aqui no estúdio para mostrar as novas conquistas para nós. Sucesso e parabéns pela convocação. Muito obrigada. E nós, agora sim, vamos para as pistas de atletismo, vamos até as quadras do Circuito Gaúcho de Tênis, que reuniu jovens atletas em Santa Cruz do Sul. No último final de semana, o Tênis Clube Santa Cruz foi palco da 6ª etapa do CTG categoria Infanto-Juvenil. Vindos de várias cidades do estado, centenas de atletas participaram da competição. Foi a 6ª etapa do principal circuito da categoria. As partidas foram realizadas em 3 sedes de Santa Cruz do Sul, Tênis Clube Santa Cruz, Associação Atlética Banco do Brasil e nas quadras Higienópolis.
Participaram tenistas dos 9 aos 18 anos, em jogos de simples e duplas, no masculino e no feminino. O circuito é realizado pela Associação Leopoldense de Esporte e Cultura. A próxima etapa do Circuito Gaúcho será disputada entre os dias 1º e 3 de agosto no Clube Comercial em Passo Fundo. Mais de 200 atletas participaram da ultramaratona de mountain bike em Sertão Santana. Percurso de 100 quilômetros foi o desafio da prova principal. Localizada a 82 quilômetros de Porto Alegre, a cidade reuniu competidores de todo o estado no último domingo. A ultramaratona faz parte do circuito Costa Doce de mountain bike. Com percursos de 100, 35 e 20 quilômetros, a competição foi um forte desafio para os participantes, com trajetos exigentes e belas paisagens. A prova principal, na categoria Pro, além da distância dos 100 quilômetros, teve uma altimetria acumulada de 2.200 metros, exigindo o máximo preparo físico e psicológico dos atletas. Já a modalidade Sport teve 35 quilômetros e 490 metros de altimetria, enquanto o cicloturismo percorreu 20 quilômetros com 230 metros de altimetria, percurso considerado ideal para iniciantes e entusiastas do pedal. O grande vencedor da categoria principal foi Wagner Garcia de Tapes, que fez os 100 quilômetros no tempo de 3 horas e 25 minutos. Leonardo Longo, de Bento Gonçalves, foi o segundo colocado e Rafael Dalcin, de Carlos Barbosa, completou o pódio. E agora vamos falar de futebol feminino, porque os times gaúchos conheceram ontem as adversárias na terceira fase da Copa do Brasil. Grêmio, Internacional, Juventude e Brasil de Farroupilha são os representantes do Rio Grande do Sul na competição, que este ano voltou a integrar o calendário do futebol feminino, após uma pausa de 9 anos. Mosqueteiras, Coloradas e Jaconeiras vão fazer a sua estreia no torneio, enquanto as rubro-verdes passaram com sucesso pelas 2 fases anteriores. Com a presença dos 16 clubes da Série A1, o sorteio realizado pela CBF foi um pouco mais generoso para as gurias do Internacional e do Juventude, que vão ter a vantagem de jogar em casa. As alvirrubras pegam o Instituto 3B da Amazônia, um dos times rebaixados no último Brasileirão. Já as alviverdes recebem o Fortaleza da Série A2. Sem a mesma sorte no sorteio, Grêmio e Brasil terão que fazer as malas rumo a outras paragens. As gremistas irão ao Nordeste enfrentar o ótimo time do Bahia, uma das 8 equipes classificadas para a fase de mata-matas do Brasileirão deste ano. Pedreira também para as meninas do Brasil, que encaram o Fluminense no Rio de Janeiro. Lembrando que o Brasil é uma das 7 equipes da Série A3 que seguem vivas na Copa do Brasil. Os 16 duelos da terceira fase da competição serão disputados em jogo único, na primeira semana de agosto. E nós ficamos por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao 12h15. Boa tarde.